Questão número 10 do nosso material. Equação de Clapeyron, né? No assunto de estudo dos gases, gases perfeitos. Questão da FT 2024-1, que fala o seguinte, ó. O composto de bromato, que é o B2H6, tem uma coisa interessante, né? Não confundam o assunto passado que a gente estudou, ligação de hidrogênio com ponte de hidrogênio. O diborato, ele faz ponte de hidrogênio. Ligação de hidrogênio ocorre com aquelas moléculas que fazem parte do H-FON. Só um parênteses para a gente lembrar a interação. Não confunda ligação de hidrogênio com ponte de hidrogênio. Então, o composto de borato é um gás que pode se decompor em BH3 em alta temperatura de acordo com a reação. Então, observe aqui a reação, eu tenho o diborato e eu tenho o BH3, que é o hidreto de boro. E você observe que eu tenho aqui 1 mol desse cara, né? Melhor, 1 mol desse cara para 2 desse. E ele fala o seguinte, em um sistema isolado com volume constante, isso aqui é importante, porque ele está me dizendo que o volume ele é constante, não varia, né? De uma amostra de 1 mol de borano, tá aqui 1 mol, é completamente decomposta em 2 mols de hidreto de boro, que é o BH3. A temperatura final do sistema após completa a decomposição do diborato é igual ao dobro da inicial. Sobre a relação entre a pressão final e a pressão inicial, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Sandrão, como é que fica essa situação aqui? A gente vai usar a equação de Clapeyron. Qual é a equação de Clapeyron? A equação de Clapeyron diz o seguinte, que pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. Bacana? Mas existe uma relação. Você pode aqui ter várias relações na equação de Clapeyron, instantes inicial e final ou comparação entre gases. Por exemplo, eu posso dizer que a pressão inicial vezes o volume inicial é igual ao número de mols inicial vezes R vezes a temperatura inicial, dividido pelo quê? Pela pressão final, volume final, número de mols final, R, temperatura final. Bacana? Ele diz que o volume é constante, então eu posso cortar aqui, ó, o volume inicial e final, eu posso cortar. O R eu também posso, porque são iguais à constante dos gases. O que é que sobrou aqui? Vai sobrar isso aqui, ó, que a pressão inicial sobre a pressão final é igual ao número de mols inicial vezes a temperatura inicial sobre o número de mols final, temperatura final. Deixa eu botar um i aqui. Se você lembrar, isso aqui parece muito com aquela relação dos gases, né? P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, que 1 e 2 pode ser inicial e final. Certo? Então, meu filho, o que eu fiz aqui foi a mesma relação. Ok? E aí ele fala o seguinte, Sandrão, como é que vai ficar aqui? Ele quer saber a relação entre a pressão inicial e a pressão final. Observe que o número de mols inicial é 1 e o número de mols final são 2, como ele falou na questão. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que a pressão inicial sobre a pressão final é igual ao número de mols inicial, que é 1. Deixa eu até substituir aqui, ó. 1, né? 1 sobre 2. A temperatura inicial, ele não me disse o valor, mas disse que a temperatura final é o dobro da inicial. Então a final é 2 vezes a inicial. E aí, meu querido aluno fera, eu posso cortar aqui, né, essa temperatura inicial com essa temperatura inicial. O que é que vai ficar aí? Vai ficar aqui
pressão inicial sobre pressão final vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 2, 4. Logo, se eu fizer cruz credo, meios extremos, eu vou ter a seguinte relação. 4P1, ou pressão inicial, eu só quero escrever P1, né? Porque eu estou acostumado que quando eu botou na questão PI para inicial e PF para final, então vou colocar do jeito que está aqui. É igual a PF. Ou, se você preferir, pressão final é igual a 4 vezes a pressão inicial. Esta relação aqui, tá? Você pode usar quando você tiver número de mols. Uma diferença importante. Qual é a diferença, Sandrão, para essa aqui que você fez? Vou chegar um pouquinho para cá. Qual é a diferença, Sandrão, dessa equação geral dos gases para essa? A diferença, meus amados, é que essa aqui a gente usa quando o número de moléculas, o número de massa é o mesmo. Aqui não, o número de moléculas, o número de massa variou. Tanto é que eu tenho 1 mol de borano para 2 mols do hidreto de boro. Certo? Então, ou borato de hidrogênio, né, também. Então a gente usa essa relação, é a mesma que essa, tá? Só que aqui a gente faz em relação à equação de Clayton. OK? Beleza? Então, quer dizer, eu quase que não respondo a questão, né? Vamos responder aqui a questão. Qual é a letra aqui? Que a pressão final é 4 vezes a inicial, letra C.